Como eu havia prometido, hoje então um vídeo, né? Tinha muito tempo que eu não gravava um vídeo, né? Por razões óbvias, e essa semana eu decidi fazê-lo. Bom, eu fiz uma pequena enquete aqui no canal, né? Algumas pessoas votaram, 100%, né? Achavam que eu deveria também fazer vídeos falando sobre o panorama político do Brasil, né? E aí, diante disso, semana passada, não sei se semana passada necessariamente, mas alguns dias atrás, repercutiu muito no jornal É o País. Eu até falei na chamada para esse vídeo lá no Stories, lá do Instagram, que tinha sido na Folha, mas não é na Folha, no jornal É o País. É um artigo de uma moça chamada Eliane Brum, eu não a conheço, mas enfim, ela fez um artigo que repercutiu muito, né? Muita gente replicou isso nas suas redes sociais. O artigo chama Doente de Brasil, né? Onde ela fala como resistir ao adoecimento num país descontrolado pelo perverso da autoverdade, né? Alguns influenciadores têm se referido, né, ao Jair Bolsonaro, não citando o seu nome. Felipe Neto mesmo tem chamado dele de o desgraçado, alguns o perverso, né? A verdade é que a gente vive um quadro político no Brasil, né, de algo que a gente nunca tinha visto antes, né? Pelo menos a minha geração nunca tinha visto antes, né? O primeiro presidente que eu me lembro efetivamente, né, foi o Figueiredo, lá pelos idos de 83, 84, 85, né? Daí Sarney, Collor, enfim, e os demais que vieram na sucessão. O que tinha de comum em relação a esses presidentes, e aí eu vou tirar o Figueiredo, porque ele era da ditadura, né? É que todos, bem ou mal, tentaram criar, né, um pacto civilizatório, né? Entender a sociedade não apenas como democracia, mas também como civilização. E o que a gente percebe hoje, que a coisa ela não está caminhando mais nesse sentido, né? A gente tem um presidente que fala pelos cotovelos, que dá declarações que eu não diria polêmicas, e sim incivilizadas, né? Declarações escatológicas, né? Declarações radicais que nada tem a ver com a chamada liturgia do cargo, né? Obviamente, aí eu fico com as palavras do Pedro Cardoso, o Agostinho Carrara, quando ele deu uma entrevista ao Pânico da Jovem Pan. Ele falou um negócio que eu concordei. O Bolsonaro, ele é um acidente, né, histórico. E isso, obviamente, vai passar, obviamente, se não houver uma radicalização do processo, né? Mas o que de fato assim deixa a gente apreensivo são exatamente as pessoas que concordam com ele, né? E o seu eleitorado, que é um eleitorado fiel, cerca de 30% mantém-se fiel e faz os maiores contorcionismos possíveis para justificar as suas falas, as suas aberrações, né? É só você dar uma olhada no Twitter que você vai saber do que eu estou falando. Então é o seguinte, a gente que tem um pouco de senso humanista, iluminista, né? Quando a gente vê a intervenção, né, do executivo, né, numa série de órgãos da República, né? Porque eu sempre falo com os meus alunos por que o funcionário público ele tem que ter estabilidade. Ele tem que ter essa estabilidade não é por conta da questão da mamata, questão disso ou daquilo, é porque o Estado ele tem que funcionar independente do governo. As instituições elas têm que funcionar.
Então, obviamente, quando você tem uma interferência do executivo nessas instituições que deveriam funcionar de forma independente, aí é um cenário apreensivo. É sobretudo um governo que não se importa com as pessoas, principalmente com as pessoas mais humildes. E é nesse ponto que ele é perverso, né? Então é um governo que, se puder cortar qualquer tipo de ajuda que se dá ao pobre, né, ele o fará. E aí ela descreve, né, nesse artigo dela, depoimentos de pessoas comuns, de trabalhadores que, por conta da reforma trabalhista iniciada lá no Temer e aprofundada com o perverso, tem que trabalhar muito mais, tem que ouvir muito mais desaforos dos seus patrões, porque a galera que tem um certo poder e que tem um certo prestígio encontra-se nesse momento empoderada. E aí é aquele lance. Eu lembro exatamente, né, de algum tempo atrás, falando sobre a crise grega, né? E eu falava que na Grécia, naquele momento, né, tá acontecendo muito o que está acontecendo no Brasil hoje. Corte de aposentadorias, rebaixamento de salários, fim de alguns direitos trabalhistas, porque qual que é a ideia? Se você está desempregado, a classe trabalhadora ela fica mais vulnerável. E aí, no momento que ela está mais vulnerável, ela aceita trabalhar por muito pouco ou sem nenhum tipo de garantia social. É aquela coisa, é melhor trabalhar no domingo do que não ter emprego, né? É uma lógica interessante, porque obviamente o camarada que está desempregado, ele pensa dessa forma, né? Então, assim, ela descreve no texto, né, pessoas que relatam sintomas de taquicardia, que é sudorese, meio que em pânico, né, com a situação que o país vive, né, medo do futuro em relação a um aprofundamento da crise social, a questão ambiental, né, que essa semana, putz, dominou os noticiários no Brasil e no mundo. Tipo assim, hoje nós temos um governo que considera a natureza como inimiga do progresso, né? Hoje a gente tem um governo que considera o professor como inimigo da nação, né? Eu sou inimigo do governo, né? Ou seja, todos aqueles que têm um pensamento dito progressista estão na condição de inimigos mortais da nação, né? E que têm que ser combatidos, ainda não por uma ditadura institucionalizada, mas exatamente na questão que virou até um clichê falar nisso hoje, mas na questão da narrativa, né? Que vem aí a questão do pós-verdade. Então, o dado científico, a informação científica não serve para nada. O que vale é a opinião. Então, se eu decidir que Miriam Leitão não foi torturada na ditadura, ela não foi. Se eu decidir que os dados do INPE sobre o desmatamento são errados, então os dados do INPE estão errados. Ou seja, esse pessoal se coloca na posição de que até agora, até 2018, nós vivíamos na Matrix. A gente vivia, aliás, vai lançar um filme novo, a continuação, pelo menos isso, para nos salvar. Até então a gente vivia, né, digamos assim, num universo paralelo, né, onde a gente era enganado por todo mundo, desde sei lá, de George Soros, de Bill Gates, até Chico Mendes ou Lula. E esse pessoal agora são como aquela coisa que todo mundo acredita, os tais Illuminatis, portadores da verdade, que estão aqui para nos libertar desse domínio mental que a esquerda, que o globalismo, que o marxismo cultural nos envolveu, né? E isso, obviamente, causa uma apreensão muito grande, porque além dessa crise ética, dessa crise moral, existe também uma crise econômica que corrói os salários,
que gera desemprego e etc. Então é normal que as pessoas fiquem apreensivas em relação a isso e fiquem doentes, né? Eu particularmente, é um depoimento, sim, há pelo menos uns 5 anos, né, que eu vejo o agravamento dessa crise. Não há como, não se passa um dia sequer em que você não pense sobre a política, em que você não acorde e vá para o seu telefone imediatamente para saber qual que foi a tragédia, qual que foi a pataquada, qual que foi a polêmica, né, que foi criada naquele dia, naquele momento. Isso de fato faz muito mal, isso de fato nos envelhece. Eu às vezes olho algumas fotos, alguns vídeos meus de, sei lá, um ano e meio atrás, e eu olho para mim hoje, eu me sinto que eu estou muito velho em relação a esses anos. Não sei se tem a ver com isso, ou porque eu simplesmente decidi ficar barbudo, e a barba muitas vezes envelhece a gente. Mas assim, é um sentimento que eu carrego. E aí o seguinte, como é que a gente se livra dessa doença Brasil, né? Olha, é muito difícil, né, dar uma receita para isso, porque cada pessoa incorpora isso de uma determinada forma. Eu decidi este ano, né, trabalhar o necessário, né, porque essa pilha em relação ao trabalho, ela te desgasta muito também. Não é que eu estou com preguiça, eu decidi trabalhar o necessário, botar a leitura em dia, ler, né? Então, obviamente que algumas pessoas quando veem a minha pequena estante aqui, eu não tenho uma biblioteca gigantesca, mas é aqui que é a minha área de conforto, é onde eu me sinto bem, perto dos meus livros, dos meus discos, né? Eu decidi estudar, né? Porque em uma época de mediocridade total, pode ter certeza que quem tiver conhecimento vai se sobressair. É óbvio que isso é muito difícil, porque hoje o camarada ele prefere ver um videozinho no YouTube do que um artigo científico. Então, se ele viu no YouTube que a Terra é plana, então a Terra é plana. Então, Newton, enfim, Galileu, Copérnico estavam todos errados. Quem está certo é um babaca que faz um vídeo igual a esse que você está assistindo. E assim por diante. Então, trabalhar o necessário, botar a leitura em dia, estudar e, sobretudo, se afastar das pessoas tóxicas. Aquelas pessoas rancorosas, aquelas pessoas que precisam de pequenas vitórias diárias para se sentirem bem. Aquelas pessoas que se sentem vencedoras quando esculacham o seu colega, o seu conhecido. Repare, existem pessoas que precisam disso. Pequenas vitórias diárias para serem poderosas. Se sentirem poderosas. Eu prefiro um fracasso que me dê aprendizado para que lá na frente eu possa vencer, do que essas vitórias baseadas no fracasso dos outros. E, sobretudo, às vezes, uma vez ou outra, colocar um disco de vinil do seu artista favorito e encher a cara. O Brasil nos obriga a beber. Até mais. Eu vou deixar aqui no link abaixo o texto da Eliane Brum para você ler se quiser. Vou deixar também um videozinho que eu fiz há um tempo atrás sobre fake news, né? E se possível, se eu achar mais alguma outra informaçãozinha, estará também, lá também. Valeu, até mais, siga-me nas redes, o nosso Instagram tá bacana. Eu tenho um grupo de WhatsApp, né? Que eu faço algumas discussões, alguns pequenos debates, né? Eu vou disponibilizar o link lá no Instagram. Eu tinha tirado porque começou a nego entrar e sacanear, então eu tirei por um tempo, mas quanto mais eu puder contribuir para divulgar informação e conhecimento bom, eu estarei à disposição da educação e da sociedade.
a história está em combate, mas a gente vai vencer. Até lá, até mais, valeu. Curta, se inscreva e compartilhe.